Agora que conseguimos conceituar a filosofia, que conseguimos apresentar as suas principais características e demonstrar o que ela é e o que ela faz, vamos entender como, quando e onde ela surge. Por que, afinal de contas, afirmamos que a filosofia surge na Grécia Antiga? Mas antes, temos uma observação muito importante para fazer a respeito desse assunto. Quando afirmamos que o conhecimento filosófico surge na Grécia Antiga, de forma alguma estamos querendo menosprezar, desvalorizar a cultura e o conhecimento praticado pelos outros povos da Antiguidade. Estamos apenas traçando as diferenças, as causas e as consequências que fizeram o conhecimento filosófico surgir nesse país, nesse período. Uma das coisas que é dita, por exemplo, é que os egípcios praticavam a matemática muito antes dos gregos. E os povos orientais, como os chineses, já detinham um conhecimento moral e ético também muito antes desses povos gregos. Mas são conhecimentos que, quando verificados, são diferentes da prática filosófica. O conhecimento matemático, por exemplo, que é praticado pelos egípcios, era um conhecimento muito mais voltado para a prática cotidiana, para a rotina, para os trabalhos técnicos que esse povo praticava, como a construção de pirâmides, os plantios, não é? A astronomia também dos egípcios era muito voltada para as suas plantações, não é? Para a medição das estações, para a verificação das cheias dos rios. E o conhecimento moral e ético praticado pelos povos do Oriente, esses conhecimentos eram oriundos de uma religião. Sendo conhecimento religioso, portanto, ele é baseado na fé. A verdade, ela vem através de uma revelação divina e se mostra uma verdade absoluta, inquestionável. Ela não se justifica, diferentemente da filosofia, que busca sempre a justificação e as causas das coisas. Não há, por parte desses outros povos da antiguidade, uma preocupação com uma justificação quanto às causas dos fenômenos, tampouco com a elaboração de conceitos e a formulação de teorias. Essas duas últimas, que nos permitem criar sistemas de pensamento científico-filosófico para avançarmos no nosso conhecimento, não é? E agregar tanto o pensamento quanto a prática, a teoria quanto a técnica. É por isso que são conhecimentos totalmente diferentes, mas também não estamos menosprezando de forma alguma os conhecimentos que esses outros povos detinham e praticavam. É quase uma unanimidade entre historiadores, arqueólogos, filósofos e pesquisadores da área em geral de que a filosofia nasce aproximadamente no século VI a.C. na Grécia Antiga, mais precisamente na cidade de Mileto, a mais antiga cidade-estado grega, que hoje fica localizada na região da Turquia. Para entendermos as causas que levaram ao surgimento da filosofia ser na Grécia, precisamos antes entender o que havia antes da filosofia. Precisamos então compreender como os povos antigos explicavam o mundo antes da filosofia. Eles explicavam o mundo através dos mitos. Os mitos nada mais são do que narrativas, histórias, relatos passados de geração em geração que falam de deuses, heróis, de criaturas mágicas com poderes sobrenaturais que vão além da nossa compreensão e entendimento, e a esses seres, a essas criaturas, são atribuídos tanto o gerenciamento do mundo quanto a própria criação do universo. Esses mitos acabam tornando-se religião porque as pessoas organizam ritos, cultos a essas divindades como formas de pedido ou agradecimento de acordo com como a realidade das cidades antigas se apresentava. Temos alguns exemplos que podem nos ajudar a entender melhor como se dava essa relação entre os povos antigos, os gregos antigos, com os mitos. O primeiro deles é o deus Zeus. Zeus seria o deus responsável pelo todo o controle da atmosfera. Ele teria poder de criar raios, relâmpagos, enviar chuvas. Sendo ele o responsável por enviar as chuvas, ele também influenciaria direto nas plantações e nas colheitas desses povos. Portanto, esses povos faziam cultos, rituais, para poder agradecer uma hora de colheitas abundantes e também para pedir chuvas em períodos de estiagem. Se por um lado Zeus controlaria os céus, o seu irmão, o deus Poseidon, seria responsável direto pelos oceanos. Ele teria poder sobre o clima acima dos mares e também o controle da própria vida aquática. Sendo responsável por esses dois fatores, ele influenciaria direto na pesca e nas viagens dos marinheiros. Portanto, esses organizariam cultos, rituais, em homenagem ao deus Poseidon para pedir por viagens tranquilas e por pescas abundantes. Talvez o exemplo mais significativo para podermos compreender como se dava essa relação entre mitos e os povos da Grécia Antiga seja o do titã Prometeu.
Segundo o mito, o titã Prometeu e seu irmão Epimeteu foram responsáveis pela criação de todos os animais e também do homem, dando a este último um poder que o deixaria superior aos outros animais. Epimeteu então distribuiu as habilidades para os animais, garras para um, força para outros, velocidade e agilidade para outros animais. E quando chegou na vez do homem, ele percebeu que haviam esgotado todos os poderes e habilidades e não restava mais nada para este que deveria ser o animal superior a todos os outros. Entrando em desespero, então, eles recorrem à ajuda da deusa Minerva, que os ajuda a roubar o fogo dos deuses e entregar para o homem. Com a aquisição do fogo, então, o homem poderia criar armas e subjugar os outros animais, ele poderia também cunhar moedas e estabelecer comércio. Esse fogo seria responsável praticamente por quase todo o conhecimento que o ser humano tem. Muitos textos até falam uma simbologia de que o fogo representa o próprio conhecimento, a própria capacidade do homem, que o homem tem de transformar a natureza a seu favor. Parando um pouco para fazer uma reflexão a respeito do mito de Prometeu e tudo que ele representa, nós podemos perceber como, de forma simples, eles explicam diversos fatores, tanto da natureza e dos seres vivos, como da própria essência humana. Fatores que outras ciências, como a história, a sociologia, a biologia, demoraram séculos para se desenvolver e conseguir explicar. Num breve relato, uma breve narrativa mitológica, eles conseguem explicar como foi criado o cosmos, tanto os seres vivos como os seres humanos, e também como este último desenvolveu todas as técnicas, todas as capacidades que tem para sobreviver na natureza e superar os animais com a racionalidade. De uma forma muito sucinta, nós percebemos a diferença do conhecimento mitológico para o conhecimento científico-filosófico. Eis então que temos o mito em sua essência, uma narrativa que explica como surgiram os animais e os seres humanos, como esses últimos desenvolveram as capacidades e habilidades que têm, ao invés de um pensamento baseado na razão, que sonda a realidade e que busca a verdade desse surgimento em forma de conceitos e teorias. Mais de 2.500 anos se passou desde o surgimento da filosofia. Tanto ela quanto a ciência se diversificaram em várias outras áreas e ramos de atuação. A mitologia já não nos serve mais como explicação do mundo, explicação dos fenômenos da natureza e da própria condição humana. Porém, a mitologia ainda é muito influente na nossa cultura através das diversas formas de arte diferentes. Literatura, poesia, pintura, escultura, cinema. E ainda que os personagens dessas histórias sejam em sua maioria deuses, heróis, criaturas místicas, criaturas mágicas e fantásticas, elas trazem muitos aspectos da condição humana, ali representada simbolicamente. Por exemplo, citando um livro clássico da literatura, A Odisseia, de Homero, ali estão representadas questões como o próprio pensamento filosófico superando os mitos, não é? A obra em si toda é uma grande representação simbólica disso. Também há questões como a superação das dificuldades e das tentações na conquista dos nossos objetivos, não é? Há o enfrentamento de dilemas morais, de escolhas difíceis que devemos fazer em nosso caminho. Todas essas questões dizem respeito à condição humana, mas estão ali sendo representadas na figura de monstros marinhos, de seres fantásticos, seres mágicos. E a filosofia, por sua vez, irá utilizar esses relatos mitológicos como uma forma de alegoria para explicar, para desenvolver seus conceitos e as suas teorias. Mas então, o que afinal de contas fez que o pensamento filosófico surgisse na Grécia Antiga, superando os mitos? Bom, existem algumas características do povo grego antigo que facilitaram o surgimento da filosofia. Uma primeira perspectiva que abordaremos é a perspectiva histórica, que diz respeito aos fatores, às características do povo grego que fizeram que a filosofia surgisse no século VI na Grécia Antiga. Uma segunda perspectiva é a motivacional, que é aquele impulso que existe no homem para que ele busque a verdade, para que ele busque compreender como funciona o mundo e a si próprio, compreender a própria condição humana. Um dos primeiros fatores dentro da perspectiva histórica para o surgimento da filosofia na Grécia Antiga é o do surgimento da polis,
das cidades-estado gregas. Com o advento das cidades-estado, surge também a ideia de espaço público, que é o espaço onde as pessoas podem exercer seus projetos de vida, além de suas liberdades, e também participar das decisões políticas e sociais das cidades. Entre eles havia um debate de ideias diferentes. Nesse debate de ideias é importante ressaltar que há uma tolerância com as ideias diferentes, porque a filosofia contempla diálogo de diferentes visões dentro de um mesmo tema. Um outro fator, dentro da perspectiva histórica, que contribuiu muito para o surgimento da filosofia, foi o desenvolvimento e ampliação das navegações gregas. Com o desenvolvimento dessas navegações, foi permitido aos gregos navegarem em territórios, ilhas e locais que antes eles imaginavam serem habitados por aqueles deuses, heróis, criaturas fantásticas da mitologia. Na medida então que os gregos navegavam e não encontravam esses seres mitológicos que antes eles pensavam que existiam em determinados lugares, então eles iam perdendo as suas crenças nessas entidades míticas, entidades fantásticas. Os dois últimos fatores que influenciaram no surgimento da filosofia na Grécia Antiga é a invenção da escrita alfabética e da moeda. Esses dois fatores influenciaram muito na interação comercial e cultural entre povos diferentes, que podiam verificar as crenças diferentes e também valores morais e éticos. A escrita alfabética possibilitou que mais pessoas tivessem acesso a conhecimentos que antes eram restritos a somente algumas poucas pessoas. E tanto a escrita alfabética quanto a invenção da moeda ajudaram em duas funções que são primordiais para o exercício filosófico, que são a abstração e a generalização. De certa forma, esses dois fatores influenciaram muito para que o pensamento se voltasse para questões abstratas, ideias, conceitos, que são fundamentais para o exercício filosófico. Quanto à perspectiva motivacional, nós temos aqui alguns fatores que nos explicam como no homem surge essa vontade, esse desejo pelo saber. Não é? Os antigos, os filósofos gregos antigos, eles diziam que todos os homens almejam saber. Aristóteles, por exemplo, eles acreditavam que o homem alcançava o conhecimento contemplando a natureza. Por aí nós já temos uma pista sobre o primeiro fator, que é o da admiração. Segundo os gregos antigos, Platão e Aristóteles, eles entendiam que a admiração era o impulso inicial de todo o filosofar. No comportamento admirativo, o homem toma consciência de sua própria ignorância e esta consciência leva-o a interrogar aquilo que ignora, até atingir a supressão da ignorância, isto é, o conhecimento. A segunda atitude vem do filósofo Karl Jaspers. Ele encontra na dúvida. Ele aponta Descartes como sendo o seu representante clássico. E para ele, nesse comportamento, a verdade é atingida através da suspensão provisória de todo o conhecimento ou de certas modalidades de conhecimento, que passam a ser consideradas como meramente opinativas. A distinção grega entre doxa e episteme tem a mesma raiz. A dúvida metódica aguça o espírito crítico próprio da vida filosófica e nisto reside sua eficácia. E para finalizar, nós temos um terceiro fator que vem do filósofo Bornheim, que ele denomina como uma insatisfação moral. Nessa insatisfação moral, o homem encontra-se absorvido no mundo que o cerca e a filosofia impõe-se como uma tarefa a partir do momento em que este homem cotidiano cai em si e pergunta pelo sentido de sua própria existência. O mundo exterior é abandonado em consequência de um sentido de insatisfação, levando o homem a tomar consciência de sua própria miséria. Resumindo então os aspectos motivacionais para a origem do filosofar nos seres humanos. Temos então na admiração um despertar da consciência para a sua própria ignorância, para a própria falta de conhecimento da realidade. Temos então a dúvida que faz surgir aquele questionamento contra aquelas explicações superficiais, sem aprofundamento e que são dadas como verdades absolutas. Por fim, então, temos a insatisfação moral, que é aquela situação em que os homens encontram-se no mundo e se percebem sem um sentido para a própria existência, e isso os faz questionar, faz buscar traçar um caminho de autoconhecimento, que é o do próprio filósofo. Chegamos ao final da nossa videoaula e para o fechamento eu vou propor para vocês uma reflexão como forma de exercício e também de preparação para as próximas videoaulas e o tema que a professora Cláudia irá abordar com vocês. Nós vimos que a filosofia é uma atividade da razão, que ela busca a verdade, que ela faz uma reflexão crítica sobre a realidade e a própria condição do ser humano e que ela surgiu no confronto com os mitos. Ela surgiu enfrentando o pensamento mítico.
Diante de tudo isso, o que eu peço para vocês é fazer uma reflexão relacionando os mitos com a nossa realidade e com a filosofia. O que vocês entendem que hoje poderia ser classificado como um mito moderno? O que vocês percebem na realidade que é visto como uma narrativa que é fantasiosa, que é ilusória e que as pessoas acreditam, mas quando vocês olham para a realidade, vocês percebem que ela não se confirma. Ou seja, narrativas que induzem as pessoas ao erro e que, ao invés de ajudar-nos a entender a realidade, elas prejudicam a nossa visão sobre o mundo e sobre a realidade. Ou então, se for o contrário, se vocês não acreditam mais que existam mitos modernos, que as pessoas estão mais atentas, que têm mais senso crítico, que elas têm atitude filosófica e não se deixam mais enganar por narrativas ilusórias, fantasiosas, mentirosas. Então é isso aí, pessoal. Essa é a reflexão que eu deixo para vocês como preparação para a próxima videoaula com a professora Cláudia. Acho que tem tudo a ver com o assunto que ela vai abordar, que é a utilidade da filosofia. Eu agradeço a todos que acompanharam até o final. O meu e-mail novamente para contato é anselmo-batista@hotmail.com. Qualquer dúvida, elogio ou crítica ao curso podem enviar para lá. Mais uma vez eu agradeço a todos e até a próxima.